Pessoal, tudo bem? Meu nome é Derek Moreira, eu sou médico formado pela Unesp e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre o que é o transtorno de personalidade borderline. Esse é um dos temas aí que vai ser abordado na pós-graduação em saúde mental por equipes multidisciplinares, oferecida pela Unip em parceria com a Vida Mental. O que eu preciso saber, então, sobre o transtorno de personalidade borderline, vamos chamar aí de TB, para facilitar a nossa comunicação? O TB, em termos de definição, é um estado intermediário entre neurose e psicose. Nele, podem ocorrer diversos episódios de alteração de realidade, em que o paciente vai fazer dissociações, despersonalizações, paranoias, entre outras condições que ele desenvolve devido a essa doença, principalmente em resposta a altas cargas de estresse. Então, é um paciente que tem uma dificuldade muito grande para lidar com intempéries da vida, com ser contrariado, e acaba reagindo de maneira não saudável. Então, tanto dentro quanto fora da realidade. Então, o paciente que, diante de uma situação de estresse, pode ficar tão alterado a ponto de sair de si e ter uma despersonalização, por exemplo, quanto manter, de certa maneira, a cabeça no lugar, mas ainda assim ter uma atitude totalmente desproporcional em face de uma situação estressante. Quantos têm TB, no caso? A prevalência de transtorno de personalidade borderline aí vai girar em torno de cerca de 1,6%, sendo que ela representa, esse transtorno representa aí 20% dos pacientes internados em instituições psiquiátricas. Então, é uma doença extremamente incapacitante, de manejo muito difícil, que causa uma série de problemas para diversas pessoas do mundo inteiro. Quando que seria interessante desconfiar de TB? Pessoas que apresentam relações intensas e conturbadas demais. Mais uma vez, é sempre importante ter critério e bom senso na hora de se falar de doenças psiquiátricas, na hora de se falar de diagnósticos de saúde mental. Não é qualquer pessoa que apresenta relações intensas e conturbadas que vai ser classificada como dona aí de um transtorno de personalidade borderline. São pessoas que apresentam essas condições e, graças a isso, apresentam também perdas importantes nas suas vidas, problemas pessoais, financeiros, profissionais muito grandes devido a essas condições que eu estou citando aqui. Pessoas com muita instabilidade e demanda de atenção, até por um medo do abandono, seja ele real ou imaginário. Então, é muito comum que o paciente borderline apresente esse medo, ele traga para o profissional de saúde esse medo, esse receio de ser abandonado pelas pessoas que o rodeiam. E isso causa nele uma instabilidade muito grande, uma necessidade de atenção para reforçar, para o protegê-lo, no caso desse medo de ser abandonado. O paciente borderline apresenta também uma série de distorções de autoimagem, impulsividade e agressividade quando contrariado. Então, aquele paciente que não consegue reagir de maneira saudável diante de uma contrariedade, diante de algo negativo que acontece em sua vida. O paciente borderline também é um paciente muito propenso a quadros de automutilação, ideações e até mesmo tentativas de suicídio. Paciente que corta pulsos, ingere quantidades absurdas de medicamentos ou até outras substâncias tóxicas, tudo às vezes com o intuito de lidar com problemas que aparecem em sua vida, que geram toda uma instabilidade na conduta psicológica, na maneira do paciente lidar com a própria vida. É muito comum também no paciente borderline um sentimento crônico de vazio e de angústia. Isso é uma queixa que muitos deles trazem também para os profissionais de saúde, uma sensação de algo faltando na vida, uma angústia crônica. Então, esse é outro ponto que também é interessante de ser procurado quando a gente desconfia de um paciente com transtorno de personalidade borderline. O que fazer, então, diante dessa situação? Existe, claro, uma abordagem farmacológica, mas existe também uma abordagem multidisciplinar e psicossocial,
O tratamento terapêutico, principalmente pela terapia cognitiva comportamental, que é uma das modalidades de psicologia e de terapias que apresenta um grande respaldo na literatura de evidência de funcionamento, como também a terapia ocupacional, fisioterapia, nutrição e todas as outras especialidades da área da saúde, todas as outras disciplinas da área da saúde podem ter um envolvimento extremamente positivo na melhora e na recapacitação, na reinserção social de um paciente com um transtorno de borderline grave. Então, mais uma vez, eu convido vocês para fazerem inscrição aí na pós-graduação de saúde mental para equipes multidisciplinares oferecida pela Unip, em parceria com a Vida Mental, onde vocês terão tanto esse tema quanto muitos outros abordados em mais profundidade. Obrigado.